me gratifica bastante. E mais ainda, saber que sou o último apresentador depois que os meus amigos apresentaram um repertório de possibilidades que realmente, depois que eu vi o trabalho que vocês me antecederam, fiquei mais convencido que erradicar é possível. E, como a professora Margarete falou, ou erradica ou a doença. A doença não tem jeito, ou erradica ou a doença. Então, passando para o tema em questão, essa última apresentação do vídeo, isso a gente fará na universidade. E o 39386698 é o dissidente da UFRJ que funciona desde 1986, quando começou a primeira vez. E tem um grupo que faz a manutenção dos prédios. Então, a prefeitura e todos os agentes que são zeladores dos prédios, essas pessoas são treinadas e dentro do campo da UFRJ a gente está vindo mosquito embora, como fica a beira-mar, tenha hélices escapulários que não perdoam, passa por cima da outra. Muito bem. Então, de manhã eu mostrei as slides e a apresentação segue o mesmo caminho. E o que chama a atenção é que nós começamos as atividades em 1986, a UFRJ conta dentro, e a coisa foi se ampliando, e o que chama a atenção é que a primeira dengue, quando ocorreu no Brasil, aconteceu de forma devastadora, uma epidemia que saiu iniciando em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e se espalhou principalmente pelo litoral. Enquanto estava nas cidades litorâneas, o índice de relação entre doentes da população ficava em torno de 10% da população adoecida. Esse é fato. Quando a infecção atingiu estados de norte e centro-oeste, aí é que apareceu realmente a calamidade. Belém, Cuiabá, Manaus, o índice de doente era de 40%. Isso chamou a atenção e que deu origem àquela lei que permite que os municípios recebam dinheiro para combater. Agora, por que é que aconteceu essa infestação, esse índice de doença muito mais acentuado nas regiões norte e centro-oeste? Motivo muito simples. Lá, a vacinação contra a febre amarela é uma atitude do Ministério da Saúde obrigatória. E quem toma vacina para a febre amarela desenvolve anticorpos que protegem as pessoas contra a febre amarela. Mas também desenvolve anticorpos que reagem com os vírus da dengue. E quando a infecção pela dengue chega, esses anticorpos, reagindo com os vírus, não causando neutralização, provoca o enhancement da doença e os casos de mais graves. Quando chegou 2003, a dengue 3, em 2001, foi uma calamidade no Rio de Janeiro. Porque a população já estava com dengue 1, com dengue 2. A dengue 3 fez exatamente em torno de 35% de doenças aparentes. Então foi uma coisa cada vez mais grave. A dengue 4 veio para celebrar o jubileu do outro, essa situação. E aí chega a chikungunya. Enquanto chega a chikungunya, essa evolução de 2013 começa assim. Em dezembro, começa nas Ilhas Maurícias, em fevereiro já está tomando o Brasil inteiro. Então foi muito rápido, do mesmo jeito que foi o jeito da dengue, da zika chegar na cidade. Só que, com a zika, vem os casos de microcefalia. O Brasil se destaca nessa situação e esse quadro é o que marca toda a necessidade de erradicar. É triste
ver uma família que tem seus filhos desse jeito. Se essa família paga por uma prevenção que não existe, que não foi eficiente. Então, essa é a motivação que me faz crer que é possível. Os quadros sintomáticos de dengue, chikungunya e zika, muitas vezes são misturados, confundem uns com os outros. Então, essa situação, a clínica médica peca de uma forma interessante. Desde 1986, o primeiro caso dele, e atualmente, quando a gente pega 100 pessoas que clinicamente estão diagnosticadas com dengue, particularmente, essas pessoas, quando examinadas laboratoriamente, o índice de acerto só chega a 50%. Então, existem outras coisas parecidas. As células do corpo, todo mundo, que faz esses vírus são os monócitos. E é justamente esses monócitos que são células que têm receptores para interagir com as partículas de vírus que estão acopladas a anticorpos. Ou seja, uma prévia infecção por esse tipo de vírus gera anticorpos que reagem com os vírus, não neutraliza a infecção viral, mas em compensação coloca como se fosse um sino nas partículas virais ou um rótulo dizendo essa partícula viral pertence ao monócito. E aí outras células não são infectadas pelo vírus, apenas o monócito. E quando os monócitos são infectados, é que a infecção ocorre de forma galopante, porque as únicas células do corpo que fazem vírus são um grupo de monócitos, macrófagos e células dendríticas. Então, essas células são as células-alvo. Quem tem mais monócito no corpo? Crianças. Criança está em crescimento, faz crescimento, mais monócito. Logo, os casos mais graves acontecem. E o que é interessante, que eu quero afirmar para vocês, é esse quadro que mostra a evolução em forma de sinais e sintomas da doença, e particularmente algumas linhas que dizem mais ou menos o seguinte: no momento que você se contamina, a produção de vírus dentro do corpo acontece e a gente chama de carga viral. Quem fabrica esses vírus disponíveis e detectáveis são apenas as células do grupo monocitário, monócitos, célula dendrítica e macrófago. Agora, à medida que essas células produzem vírus, aí é que é interessante. Os vírus produzidos podem infectar células que não são desse grupo de monócitos. E essas células que não são do grupo de monócitos, ao serem infectadas, não sabem fazer vírus. Começa a fazer os processos de biossíntese das partículas e o processo não passa do controle de qualidade e a célula aborta. Ao abortar a infecção, ela vai desmanchar aqueles produtos que foram sintetizados. Ao desmanchar, gera resíduos. Esses resíduos são expressos na superfície da célula e esses resíduos expressos atingem as células linfocitárias. As células linfocitárias agora ativadas sintetizam essa substância que nós chamamos de interferon. Então, dentro do corpo do indivíduo aparecem esses interferões. Os interferões, portanto, seguem uma sequência e uma linha de distribuição que, se vocês olharem atentamente, os sinais e sintomas são representados por essa linha, e essa linha corresponde muito mais à linha dos interferões do que à linha da produção de vírus. Então, produzir vírus não faz sintoma. Quem causa os sintomas dentro do corpo são os interferões produzidos pelos linfócitos. E se o indivíduo for resistente, o corpo elimina a infecção e desse resíduo você começa a ver que a carga viral começa a cair, os sintomas acompanham a linha de interferões e surge a resposta imune detectável. Então, mais uma vez, os interferões
são a pirâmide da história. Agora, imagine se a gente tivesse um ensaio onde a gente pudesse pegar uma pessoa sadia e simplesmente injetar nessa pessoa uma quantidade de interferon parecida com a que tem aqui. Existem remédios chamados de interferon, que é dado para algumas pessoas que têm hepatite, têm câncer. E na bula desse remédio é interessante, que tem os efeitos colaterais, característicos, e tem um outro item que chama efeitos adversos. E diz assim: se você tomar uma dose de interferon agora, daqui a 2 horas você está sentindo febre, dor de cabeça, mal-estar, canseiro, dor dos músculos. Mancha vermelha? É como sintoma, como se fosse uma gripe. Então, na verdade, aqueles sintomas que a gente associa às viroses são, na verdade, sinais de um estado de interferose. Porque o corpo está cheio de interferon e a gente, usando a desinência, usando o final ose, toda vez que você usa ose, significa alguma coisa cheia. Está cheio de verme, está com verminose. Está cheio de fungo, está com a micose. Não é isso? Está cheio de interferon, está com interferose. Então, a interferose são os sinais da virose. Esse exemplo aqui é infeliz, porque não precisa falar disso. Agora vamos falar da ovicrampa, vamos falar da mosquitoeira. O título que foi dado para a minha palestra é como usar a mosquitoeira para fazer a erradicação dos mosquitos. Eu acredito plenamente nisso, por um motivo simples. Esta coisa que está aqui é um instrumento educacional, democrático, serve para todos. E tem uma coisa: usando e assumindo o compromisso, você faz com que os mosquitos sejam eliminados da sua casa. Por um motivo simples, porque para usar esse negócio, a primeira regra é: você tem que demonstrar civilidade e limpar a sua casa de todo e qualquer mosquito que haver. Essa é a regra. Educa para essa situação e coloca a armadilha em função de se vir como se tiver, para saber se na região, em torno da sua casa, está acontecendo criadores, pessoas criando mosquitos para fazer acontecer. Então, como funciona? Porque dá uma vazia, eu preciso da vazia, gente. Isso aqui. Não, peraí, tem deve ter uma aqui. Opa. Muito bem. Então, a universidade inventou a mosquitoeira, nós adaptamos a mosquitoeira genérica, e alguém arranjou uma forma de fazer uma mosquitoeira genérica que a gente fazia com garrafa, usava fita adesiva para colar, uma garrafa que já vem no formato que cortou, funil e copo de complemento verso. Essa é a genialidade brasileira. Por que esse negócio funciona? Porque a ovicrampa funciona. A ovicrampa pega tudo, é um negócio qualificado. Isso é uma ovicrampa qualificada, porque já vem com a arma para aprisionar para você. Se vocês olharem atentamente, esse funil que tem aqui está sendo barrado em 2 partes por uma tela de meio milímetro de espaço quadrado. Os fios estão separados do outro meio milímetro. A borda interna, que fica em contato com a água, é lixada. Essa atividade de lixar a superfície tem como finalidade simples. Quando entra em contato com a água sobe com capilaridade. Essa tensão superficial da água forma uma película que evapora muito mais do que apenas o volume de água que tivesse dentro. E cada vez que a água evapora, o nível vai baixando. Com isso,
apurando. A fêmea chega e coloca os ovos 1 milímetro acima da linha da água. Mas, antes de colocar os ovos, ela faz 2 análises do recipiente quando tem água. Com essas patas mais compridas, ela faz com que use as patas como se fossem sonares. Então, o sonar coloca as patas dentro d'água e detecta se naquela água tem movimento. Se tiver movimento, ela cai fora. Ela entende, aqui tem predador. Pode até ter movimentos de outras aves de mosquitos, da espécie dela. Esse movimento ela detecta como passível de ser aprovado. Do mesmo jeito que a gente usa o celular, elas usam a ponta das patas. Troca a função, põe as patinhas de novo, e agora ela vai saber se ali dentro tem matéria orgânica para alimentar os seus filhotes. Se tiver matéria orgânica e não tiver movimento, ela põe os ovos. O Celso vai distribuir os vídeos. Vocês vão ver os vídeos que foram feitos na Fiocruz, em colaboração com a nossa universidade. E agora já tem um filme de terceira geração, feito com câmeras de alto índice de imagem de alta resolução. São máquinas que filmam com 6.000 megapixels. Então, cada segundo filmado com aquela câmera, quando passa para o filme, vira 4 minutos e meio. E você vê a coisa em câmera lenta. Então, essa imagem que está aí, antes de fazer isso, aquela fêmea, contando para vocês em primeira mão o filme, tá? A fêmea vai e volta, várias vezes, passando a parte externa, a terminal do abdômen dentro da água, obedecendo o canal de uma posição. Vai e volta. A gente não vê. Depois, planando, pega o ovo facial. E o ovo vai e corta. E todos os filmes que a gente vê, simplesmente ela põe o ovo. Mas isso vocês vão ver no próximo. Bom, então, põe os ovos aqui, e esses ovos, quando a próxima fêmea vem botar o ovo aqui dentro, o nível da água já está mais baixo, e ela vai botar sempre mais ovos, mais baixo. Por isso, tem um nível de água marcado. Você vê, baixou o nível, completo nível para o volume original, encharca os ovos que estão na superfície, esses ovos deplodem as larvas e as larvas têm comida. Essa comida vai permitir que as larvas cresçam e se transformem em pupa, e as pupas e larvas continuam aqui dentro. Ou seja, não retorna para o ambiente. Usando essa mosquiteca, a gente vê, portanto, que tem as 4 formas de vida. E para completar o meu tempo, eu vou passar os slides mais rapidamente para chegar na fase que eu quero. Passa para um, passa para o próximo, passa para esse, eu já falei disso, vai passando até chegar na base da mosquiteca. Eis o modelo feita com garrafa PET e fita isolante, a fita de nível, o microtule. Esse é o segredo. E agora nós temos essa. Tem como entrar aqui? Então nós vamos entrar aqui, ó. Faz de conta que você é o usuário da mosquiteca, as escolas preparam as armadilhas, os professores fazem os alunos, entra nesse sistema e aí a universidade monitora onde está fazendo uso de mosquiteca nas escolas, em várias instituições, e deve aparecer um formulário para preencher. Vamos ver se a gente consegue. Levanta? Vou levar você, cara. Eu conheço. Olha só, é um formulário de compromisso para a erradicação.
E aí, usando isso, já está desatualizado, porque já tem a musiqueteca zicana, você tem que colocar o nome, o seu endereço, o CEP, o telefone, o e-mail, o vínculo, qual é a escola que está fazendo, qual é a estrutura, e vai submeter, mas para submeter, aparece aquele negócio. Você se compromete a fazer isso? Se você disser sim, a coisa vai, e naquele endereço o balãozinho verde aparece, como se fosse a campanha de autónomos. Então a ideia é encher isso, o Brasil inteiro, de um espaço feito. Passo próximo. E aí, você pode fazer pelo celular, e qual não foi a minha grande satisfação em ver que nessa mesa redonda nós tivemos o coronel que nos fez a apresentação do estado da arte, com números precisos, o professor que mostrou o monitoramento, a professora Margaré que mostrou o combate, o professor João que mostrou o controle, e eu que mostro o meu sonho de erradicação.